Olá, pessoal! Nós teremos agora a nossa aula sobre significação contextual. É um conteúdo muito tranquilo, mas que vem aí sendo cobrado aí por parte de várias e várias bancas. O que significa? Simplesmente está ligado aí à habilidade de interpretar textos e palavras. Então, a significação contextual nada mais é o quê? Que você permita aí interpretar o significado aí das palavras ou frases, né, de acordo aí com cada contexto aí, adequando aí, garantindo a correta interpretação. E ela vai se dar por meios aí de várias e várias características. Nós temos aí a sinonímia, que está relacionada ao sinônimo, tá? Que são o quê? Palavras que vão ter o mesmo ou quase o mesmo significado. Nós usamos muito a sinonímia na redação, para que os termos ali, as frases, os períodos não fiquem o quê? De forma redundante. Olha o exemplo: forte, atlético, bonito, belo, brilhante, luminoso. Olha aqui como que cai, as bancas, né, costumam aí cobrar as questões. Olha lá, empatando o trânsito, que absurdo, só podia ser o carro de autoescola. A palavra sublinhada na frase acima pode ser substituída sem prejuízo de sentido por A, impulsionando, B, alavancando, C, estorvando ou D, promovendo. Então, aqui no caso, nós temos o estorvando. Lógico que a banca, né, as bancas costumam trazer aí, né, palavras com vocabulário mais rico e quase não acessado, né, por nós. Então, a maneira melhor aqui para que você possa sempre estar aí, né, trabalhando aí com os sinônimos, é você sempre estar procurando o significado aí, o sinônimo aí de várias palavras, sempre estar pesquisando na hora de fazer a redação, que palavra que eu poderia substituir aqui, no caso, por prejuízo. Então, você sempre vai estar lá buscando para que você possa aí ampliar esse vocabulário e esse conhecimento. Nós também temos aqui o oposto, que seria o antônimo ou a antonímia, que também está relacionada a quê? Ao contrário das palavras, né? Ela vai fornecer um contraste, uma oposição entre as ideias. Forte, fraco, bonito, feio, brilhante, apagado. Então, a banca costuma trazer dessa forma. A banca também é uma característica de significação contextual, a polissemia. O que seria termos polissêmico? O que seria polissemia? Polissemia vem de polo, né? De muitos significados, ou seja, nós vamos ter uma expressão, uma palavra com mais de um significado, e só vamos descobrir realmente o sentido daquele significado que ao longo do texto, ao longo do contexto, né? O contexto que foi dito. Então, olha o exemplo aqui para vocês terem uma noção. Ó, este deveria ser o nosso papel na sociedade. A palavra papel, nós sabemos que nós temos o papel ali, o objeto, né? Que é aquele papel dobrado ali na mesa, o lugar que se escreve. Mas nós também temos esse papel aqui que nós utilizamos para dizer aí, quando nós atribuímos a ele uma função. Então, aqui nós temos o quê? Uma polissemia. Eu vou entender esse papel aí de acordo com o quê? Com o contexto da frase. Igual você falar manga. Manga pode ser a manga da camisa, a manga da fruta. Então, vocês só vão saber qual que é, dependendo lá da frase e do contexto, tranquilo? E aí, nós também temos os homônimos, que eu acho que esses são os mais complicadinhos, mas é bem tranquilo, você vai lembrar, tá? Homônimo significa igual escrita, tá? Ou igual grafia. Esse é o significado. Homo é igual, grafa, grafia. Então, vocês vão lembrar disso. Homônimos é igual nome. Então, o que acontece? Você tem que lembrar, porque senão acaba que você confunde. Então, você vai lembrar aqui pelas dicas que eu vou dar, questão aqui de umas dicas bem tranquilinhas aqui, que eu vou até anotar aqui para você não esquecer, e você vai anotar aí no seu caderno, no seu rascunho. Então, homônimos, pessoal, significa igual nome. Ou seja, vão ter palavras que elas vão dividir, fazer essa divisão em homógrafas, homófonas e perfeitas. O que seria isso? O homônimo homógrafos seria o quê? Igual grafia. São palavras que têm a mesma grafia, tá? Mas a pronúncia são diferentes. Como assim, professora? Olha aqui, o verbo colher e o substantivo colher. Nós falamos o quê? Um tem um som, um timbre mais fechado e o outro mais aberto. Eu vou colher as maçãs daquela árvore. Hoje eu não quero comer de garfo e faca. Eu quero uma colher. Tá vendo a diferença? Esse jogo
é muito bom. Eu vejo o jogo do time do Flamengo. Tá vendo a diferença? Então, há o quê? Uma diferença na pronúncia. A escrita, ela é idêntica, igual, mas você só vai saber se é um verbo ou se é um substantivo, dependendo do quê? Do contexto. Nós também temos o homônimo homófonos. O que é homófonos? Ó, se cair, o que você vai lembrar? Homo, eu já te dei o significado. Homo é igual, tá? Você vai lembrar que é igual. E fona? Fona vem de quê? De fono, de ouvido. Então, você vai lembrar que é igual que o som. O som é igual e o som vem de pronúncia. Só que, se ele tem o som igual, ele vai ter a escrita diferente. Igual o homógrafo. Se ele tem a grafia igual, então ele vai ter o som diferente. Então, homófonas, olha o exemplo. Consertar. Consertar com C é o mesmo som de consertar com S. Só que os dois aqui têm o quê? A diferença aqui de significados. Consertar com C é de harmonia lá, do concerto lá, né? E consertar com S é de reparar, de melhorar, de, vamos dizer assim, eu preciso consertar um vestido. Então, arrumar ali, né, o que está estragado. Da mesma forma, o senso, tá? Que é com C, que vem de recenseamento, e o senso de S, que é de juízo, né? O senso comum. Então, nós temos que tomar cuidado com esses tipos de palavra, porque a banca gosta muito de cobrar, porque são palavras que vão te confundir. E os homônimos perfeitos, professora? Os homônimos perfeitos, ele vai ter a grafia igual e a pronúncia igual. Somente a classe gramatical que vai mudar. E aí, como que eu vou saber? Diante, né, ali da frase, se eu estou dando um nome para um ser ou se eu estou fazendo alguma ação ali. Por exemplo, caminho. Caminho, ele pode ser substantivo e pode ser verbo. Vai depender do meu contexto da frase. Vamos lá? O caminho era perigoso. Nesse caso, o caminho era perigoso, eu tenho um substantivo. Mas se eu falo assim, eu caminho sempre pelas manhãs. Então, esse caminho é uma ação de caminhar. É igual o cedo. Nós temos o cedo verbo e o cedo advérbio. Professora, como assim? Vamos dizer aqui um exemplo. Eu sempre cedo às brigas com o meu esposo. Eu acordo muito cedo. Tá vendo? Olha a diferença. E o livre adjetivo e o livre verbo. Vamos lá. Aquele pássaro é livre. É um adjetivo. Ou aquele pássaro se sente livre. Tranquilo? E agora o verbo. Quero que o meu filho se livre de todas essas bagunças. Então, aqui já é uma ação de se livrar. E o livre do pássaro é o quê? É um adjetivo de liberdade. Entenderam? Então, os homônimos, nós vamos ter, né? 3, tá ok? Os homógrafos, os homófonos e os perfeitos. E aí, para a gente finalizar, nós vamos ter os parônimos. O que é parônimos? O próprio nome fala, pessoal, são um par de palavras que vão ter a mesma origem etimológica, mas eles vão ser diferentes na escrita, na pronúncia e no significado. Então, aqui, eles vão se diferenciar, porque os homônimos, ele vai ter alguma coisa que é igual. Já o parônimo não vai ter nada igual. Eles vão diferir em tudo, mas vão confundir bastante. Olha o exemplo. Infligir, que é aplicar um castigo, ou infringir, que é violar. Muitas pessoas confundem. Olha, eminente, que é uma pessoa ali que é proeminente, e iminente, que é algo que está próximo a acontecer. Tráfico, que é um comércio ilícito, ou tráfego, que é de trânsito, tá vendo? E assim nós temos várias palavras, tá ok? Aprender, que é se instruir, e apreender, que é assimilar. Então, o que acontece? Vou colocar lá para vocês na sala uma listinha de parônimos para vocês poderem dar uma olhadinha. Leia com calma para vocês poderem entender. E aí, como que é cobrado aí na banca? Vamos olhar? Olha, pede assim, ó. Pode-se afirmar que os vocábulos delatar, que é denunciar, e dilatar, alargar, expressam entre si uma relação de... Pessoal, delatar e dilatar, eles têm alguma coisa parecida? Não, são diferentes na escrita, são diferentes na grafia e são diferentes o que na pronúncia. Então, aqui eu só posso ter o quê, pessoal? Um parônimo, tá? Uma paronímia. Então, aqui o nosso gabarito, letra